Na aula de hoje, a gente vai começar a ver o lançamento oblíquo e, sem dúvida nenhuma, pessoal, esse é um dos assuntos que vocês consideram um dos mais difíceis. Na verdade, do ponto de vista teórico, esse assunto ele é bem simples. O problema é que se cair questões de nível matemático, aí é um sofrimento absurdo, mas principalmente por causa da forma como os livros apresentam as equações do lançamento oblíquo. Então, eu vou usar uma técnica completamente diferente do que está em qualquer livro, porque é muito mais simples. O que eu quero que você compreenda é a física do fenômeno, porque a conta matemática é a coisa mais boba do mundo. Você vai ver daqui a pouquinho. Primeira coisa que a gente vai ver. Diferentemente da última aula, que foi lançamento horizontal, lembra? Eu jogava o objeto para frente e aí ele já começava a descer e ia para frente. Agora não. Como eu vou jogar ele para cima, o objeto vai subir e depois ele vai descer. Então agora eu teria um lançamento horizontal duplicado, porque antes o cara só descia, agora sobe e desce, o que vai facilitar a compreensão da matéria. Porém, antes da gente entrar no lançamento parabólico, que é o que vai ser, a primeira coisa que você vai fazer na hora que você identificar uma questão, nossa, é lançamento oblíquo, cara, nem pensa. A primeira coisa que você vai fazer é decompor a velocidade de lançamento. Toda questão começa falando, um objeto é lançado com uma velocidade inicial de tanto, com um ângulo em relação ao horizontal de tanto. Primeira coisa, não faça nem na própria figura para não ficar muito confuso. Vamos relembrar aqui. Para decompor, você vai projetar a sombra do vetor sobre o eixo x. Lembra que é uma projeção ortogonal? A velocidade projetada sobre o eixo x, eu vou chamar de VOX. Agora eu vou decompor projetando sobre o eixo y. O eixo y está aqui. Você vai imaginar ele, projeta ortogonalmente. E aqui está VOY. Vocês conseguem enxergar um triângulo retângulo aqui, né? O que é seno e o cosseno aqui? O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é oposto a esse ângulo aqui? É essa linha pontilhada, que tem o mesmo tamanho do VOY. Sobre a hipotenusa, que é o vetor VO. O cosseno de θ é o cateto adjacente, VOX, sobre a hipotenusa, VO. Pronto, deixa isso guardado. Na verdade, o que eu tenho aqui? Que VOY é VO que multiplica o seno e VOX é VO que multiplica o cosseno. Então tá bom. Na hora que eu pegar o objeto aqui, lançá-lo para cima, como eu já fiz a decomposição aqui, a primeira coisa que eu quero te mostrar é que eu tenho então um vetor na vertical, que é o vetor VOY, e além disso, tem um vetor agora na horizontal, que é o VOX. Bom, e aí? Lembra lá no lançamento horizontal que a gente tinha dois movimentos? Um na horizontal, que o objeto vai para frente por inércia e a velocidade ficava constante, e um de queda, que por causa da aceleração da gravidade, o movimento de queda era uniformemente acelerado. Só que agora o objeto sobe para depois descer. Então, você já sabe lá da queda livre. Gente, lembra do esqueminha da sombra? Imagine uma sombra da bola que sobe e desce. Durante a subida, o movimento é uniformemente retardado. Então, o vetor na vertical tem que ficar cada vez menor. Então, a velocidade de lançamento vertical para cima é VOY. Subiu um certo tanto, a gravidade atrapalhou a subida, e o vetor agora, eu não vou chamar de VOY, eu vou chamar de VY. Esse vetor é menor do que esse. Subiu mais um pouco, ficou menor ainda. VY. Ao chegar no ponto mais alto, ele para de subir, ainda não começou a descer,
a velocidade vertical Vy vale zero. Beleza. Só que o tanto que ele sobe, nesse caso aqui, é o mesmo tanto que ele desce. E a gente sabe lá da queda livre que o tempo de subida é igual ao tempo de descida e a velocidade de saída é igual à velocidade de chegada, desde que ele tenha a mesma linha na horizontal. Então, por exemplo, esse cara aqui está com velocidade Vy. Passou subindo aqui. Na hora que ele estiver descendo, ele tem exatamente a mesma velocidade. Então, o vetor tem o mesmo tamanho. Vy. Só que, vamos lembrar uma coisinha? Igual fizemos lá na queda livre, você tem que estipular um sentido positivo. O que é subindo e o que é descendo. Vamos estipular que o solo, a altura vale zero. E à medida que ele vai subindo, está crescendo a trajetória. Então, eu estou adotando, como eu sempre faço, o sentido positivo vai ser para cima. Na hora que eu decido que o sentido positivo é para cima, olha o que acontece. Durante a subida, esses vetores têm velocidade positiva, porque aponta para cima. Só que agora ele está descendo. O vetor está apontando contra esse sentido. Então, essa velocidade é negativa, é menos Vy. Aqui, daqui para cá, acelerou. A velocidade aumenta e a velocidade aqui tem que ser exatamente igual a dessa. Então, é um pouquinho maior que essa. E esse é igual a esse, menos Vy. E assim por diante. Não vou desenhar aqui no ponto mais baixo. No ponto mais baixo tem exatamente a mesma velocidade cá. Beleza. Ao mesmo tempo, enquanto o objeto subia e descia, ele também foi andando para frente, ele andou para a direita. E aí você tem que lembrar que o objeto vai para frente por inércia. Não tem ninguém empurrando a bolinha para ela se manter para a direita. Ela simplesmente vai. Então, durante o movimento na horizontal, a velocidade é constante, ou seja, o movimento é uniforme. No movimento uniforme, o módulo da velocidade não muda. Então, se aqui é Vox, todos os outros vetores na horizontal têm que ter exatamente o mesmo tamanho do de cá. Vox. Aí no seu caderno, você vai ter o cuidado de fazer esses vetores todos do mesmo tamanho. Gente, cuidado com umas pegadinhas clássicas de prova. Um objeto é lançado verticalmente para cima, então eu joguei ele assim. Podemos afirmar que no ponto mais alto a velocidade não é zero e a aceleração ela não é diferente de zero, porque é a aceleração da gravidade. A maioria lembra disso. Só que na prova vai colocar assim agora. Um objeto é lançado obliquamente para cima. Quando falar obliquamente, você já tem que enxergar um carinha jogando tipo uma granada. E aí ele vai te perguntar, ao chegar no ponto mais alto, podemos afirmar, a maioria cai nessa hora e fala, no ponto mais alto a velocidade é zero. É? No ponto mais alto, a velocidade zero é apenas a vertical, porque a horizontal não muda, ela continua sendo a mesma do lançamento. Então, tem que ter cuidado, tá? Com as palavras lançamento vertical, lançamento oblíquo, tá bom? Bom, do ponto de vista físico, o que eu quero que você guarde, então? Na horizontal, a velocidade é constante e o movimento, ele vai ser uniforme. Sempre. Na vertical, na subida ele é retardado e na descida ele é acelerado. Como ele vai subir e descer, aqui eu vou colocar o jeito genérico. O movimento é uniformemente variado. Então ele é movimento uniformemente variado. Beleza. Do ponto de vista teórico, é só isso. Agora, vamos para o lado matemático. Primeira coisa, o que eu sei que temos na horizontal? A velocidade é constante e o movimento é uniforme. Qual é a equação do movimento uniforme? Pessoal,
na sua apostila ou em qualquer material que você encontrar Brasil afora, os caras colocam umas equações super nojentas. Não complique a sua vida. Qual é a equação do movimento uniforme? Não é essa daqui? Distância igual velocidade vezes o tempo? Você já sabe disso. Ora, se D igual a VT, que é a equação que eu chamei de geral do movimento uniforme, agora eu quero contextualizar essa equação nesse desenho, nesse movimento. Ora, então eu vou, entre aspas, horizontalizar. Como é que ficaria essa equação na horizontal? Bom, então vamos olhar o desenho. Qual é a distância que esse cara percorre na horizontal? Ora, na horizontal a distância é essa aqui, ó, que o pessoal chama de alcance. Então a distância é o alcance, isso é igual velocidade. Qual é a velocidade que esse cara tem na horizontal? Ora, na horizontal é VOX. Então, VOX vezes o tempo. Que tempo? O tempo que ele ficou se movendo aqui. Você concorda que todo esse alcance coincide com o tempo de voo? Tempo de voo. Agora vem cá, no seu livro provavelmente vai estar lá, VO cosseno θ, aí você fica louco. VOX é VO que multiplica cosseno. Você vai fazer essa conta separada para depois substituir. Não taque o cosseno aqui, é sofrível demais, tá? Uma outra versão poderia ser a do só sorvete. S igual a SO mais VT. Aí seria S, você poderia chamar de SX, posição no eixo X, é igual a posição inicial X mais VOX vezes o tempo de voo. Em geral, a gente fica só com essa equação aqui, tá bom? Beleza. Agora vem a parte mais difícil. Na vertical, o movimento ele não é variado. Jacques, mas o cara sobe, desce. Pode acontecer da parábola na prova nem ser uma parábola tipo simétrica como essa. O tanto que ele sobe é igual ao tanto que ele desce. Pode ser igual um exemplo que a gente vai fazer de um cara jogando uma bola de basquete, onde a bola sobe um tanto e cai um pouquinho até chegar na cesta. O que você tem que saber? Primeiro, que o movimento na vertical é uniformemente variado. Então eu quero que você enxergue uma sombra que sobe e desce. E é fundamental você estipular o sentido positivo, que eu sempre adoto para cima. Bom, e daí, Jacques, como é que vai ficar? Olha só. Qual que é a equação geral do movimento uniformemente variado? Por exemplo, uma delas, V igual a VO mais AT. Essa equação, a essa altura do campeonato, você já tem que saber de cor. O que eu não quero é que você decore a próxima. Qual que é a equação verticalizada? Uai, qual é a velocidade que esse cara tem na vertical? Não é tudo que eu chamei de VY? Então, a velocidade final, VY, é igual velocidade inicial. A velocidade inicial, vertical. A velocidade inicial é sempre a velocidade de lançamento, VOY. Mas, aceleração. Pergunta, qual é a aceleração que atua aqui? Não é a aceleração da gravidade? A gravidade sempre aponta para baixo. Essa é a gravidade. E aí vem a pergunta, a aceleração da gravidade aqui tem um sinal positivo ou negativo? Para quem que eu vou olhar? Para aquilo que eu estipulei. Eu não estipulei que o sentido positivo é para cima? Então a gravidade, como aponta para baixo, a gravidade vai ser negativo. Vai ser negativo tanto na subida quanto na descida. Jacques, por quê? Cara, quando o objeto desce, a gravidade deixa de apontar para baixo, a gravidade sempre aponta contra o meu sentido positivo. Então, G é sempre negativo. Então, aqui fica aceleração menos G vezes o tempo. Tempo de quê? Aí vai depender de como você vai interpretar o problema. Ah, eu vou estudar só a subida. Aí vai ser o tempo de subida. Ah, vai ser o movimento completo. Aí vai ser o tempo de voo. Vai depender de como você vai interpretar o problema. Tá bom? Lembra da equação de Torricelli? V ao quadrado igual VO ao quadrado mais 2A delta S. Como é que fica agora verticalizando essa equação? Vai ficar V
y ao quadrado igual a VOY ao quadrado menos 2 vezes G, porque a aceleração virou negativa, vezes, em vez de ΔS, agora eu vou chamar de ΔH. O que é ΔH? Altura final menos altura inicial. E a equação horária da posição, S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Verticalizando, posição na vertical, H. Isso é igual, posição inicial, altura inicial, H. Aqui põe H, O. Alguns vão chamar de HY, HOY. Tem gente que vai chamar de SY, SOY, tanto faz. Mais VO. Qual VO? VOY. Eu estou verticalizando. Ó, verticalizando. Então, VOY vezes o tempo menos GT ao quadrado sobre 2. Qual é o elo que vai unir tudo isso aqui? O tempo. Você tem que enxergar que os movimentos aqui são simultâneos. Enquanto o objeto sobe e desce, ele também vai para frente. Então, esse tempo de voo que você considerou todo esse alcance é o mesmo tempo de voo para subir e descer. Então, vamos até escrever aqui, ó, tempo de voo. Aqui, ó, tempo de voo. Tempo de voo. Guarde a essência. O tempo da horizontal tem que ser igual ao tempo da vertical, porque os movimentos são simultâneos. Então, lembre-se. Tempo da horizontal igual ao tempo da vertical, pois os eventos são simultâneos. Eu vou criar agora alguns exemplos para a gente treinar a aplicação matemática desses cálculos. Vamos começar então com esse exemplo mais simples. Um objeto é lançado a 10 metros por segundo conforme a figura. Então está aqui, abreviei bastante. Ele é lançado inicialmente, você vê que é um lançamento oblíquo, a trajetória é uma parábola completa, ele me dá o ângulo, os senos e os cossenos, o ângulo de inclinação é sempre em relação à horizontal, ele vai te dar aqui um ângulo θ qualquer, e aí ele vai te pedir algumas coisas. Então vamos lá, letra A, calcule o tempo de voo. Primeira coisa a ser feita, não me interessa a velocidade de 10, onde 10 é essa daqui, ó. Essa não me interessa saber a velocidade com que ele sobe verticalmente e a velocidade com que ele anda horizontalmente. Então, o que eu disse? A primeira coisa a ser feita é decompor a velocidade. Então, já está pronto o desenho aqui. O que é o seno de θ? O seno de θ, 0,6, é igual cateto oposto, VOY, não sei, sobre a hipotenusa VO, que é o de lançamento 10. Faz a conta, VOY vai dar 6 metros por segundo. Cosseno de θ, 0,8, está aqui. É igual VOX, que é a velocidade com que ele vai se mover na horizontal, dividido pela hipotenusa VO, que é 10. Faz as contas, VOX, 8 metros por segundo. Então, pessoal, esquece o 10. O que interessa é que esse cara começou a subir a 6 metros por segundo e começou a andar na horizontal a 8 metros por segundo. Ok, feito isso. Quanto tempo esse cara gasta para sair daqui e vir para cá? A dificuldade dos alunos é sempre, nossa, como é que eu vou fazer esse cálculo aqui oblíquo? Como é que eu faço esse cálculo na parábola? Você nunca vai usar a parábola. A única coisa que você vai usar é a sombra dos movimentos. Então, o que eu quero que você enxergue é que tem uma bola que vai fazer esse movimento aqui, ó, a sombra da bola.
É isso aqui, ó, que ela vai fazer. Lembra que lá no lançamento horizontal eu tinha projetado a luz de tal maneira que fazia uma sombra se mover na vertical? Pois é, então vamos lá, tempo de voo. Agora aqui vai de acordo com o freguês. Tem alunos que pensam cada um de uma forma diferente. Por exemplo, tem aluno que, na verdade, estatisticamente em sala de aula eu percebo isso, a maioria tende a escolher o seguinte: eu vou calcular o tempo que ele gasta para subir. Então, o aluno, na verdade, vai querer fazer o seguinte: qual que é o tempo de subida? Olha como é que vai ficar. Eu quero resolver o tempo de voo. Então, vamos lá. Eu sei que o movimento é acelerado, é variado na vertical. Na subida, então, ó, na subida, temos. Se o aluno escolher só o estudo da subida, o que eu tenho que saber? Então, por exemplo, a equação não é V igual a VO mais AT? A equação que eu já decorei, só que eu não tenho que verticalizar? Eu taco a letra Y aqui, ó, VY, VOY, a aceleração, vamos lembrar, aqui é o meu sentido positivo. Se o sentido positivo é para cima, a gravidade é negativa. Gravidade sempre vale 10, né? Então aqui é menos, olha como é que fica legal, GT. Só que esse tempo é o tempo de subida. Agora vamos lá. Qual que é a velocidade VY? Bom, eu não estou estudando ele saindo daqui até aqui em cima ou pegando a sombra do ponto mais baixo ao ponto mais alto. No ponto mais alto, VY vale quanto? 0. Então, olha como é que ficaria. Velocidade no ponto mais alto, 0. Isso é igual. Velocidade VOY, tá aqui, ó, 6. Menos 10 vezes o tempo de subida. Faz as continhas. Tempo de subida vai dar 0,6 segundos. Jacques, mas eu quero o tempo de voo. Ora, se o cara sobe o mesmo tanto que ele desce, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tempo de voo é igual ao tempo de subida mais tempo de descida. Nesse caso, 0,6 mais 0,6. Então, tempo de voo, 1,2 segundos. Esse é um jeito de resolver. Agora, só para te abrir a mente, a gente pode resolver de outra maneira. Olha só, eu poderia pegar o voo inteiro. Eu sei que esse cara começa subindo a 6 metros por segundo. E na hora que ele chegar, lembra que a velocidade de saída é igual à velocidade de chegada? Ele vai chegar com menos 6. Lembrando que na hora que ele estiver descendo, ele está contra o sentido. Então a velocidade é negativa. Menos 6 metros por segundo. Lembra, né? Na subida o movimento é progressivo, na descida o movimento é retrógrado. Então, uma outra maneira de resolver essa questão era fazer assim, ó. V igual a VO mais AT. Eu só uso as equações gerais. Aí eu verticalizo na hora. VY é igual a VOY menos GT. Só que agora eu vou pegar o tempo de voo. Já que eu estou pegando o voo todo de indo da saída até a chegada, qual é a velocidade final dele? A velocidade final dele é essa aqui, ó, menos 6. Isso é igual, velocidade inicial, 6, menos 10 vezes o tempo de voo. O 6 passa para lá, fica menos 6. Menos 6 com menos 6 dá menos 12, dividido por menos 10, 1,2. Olha só, já foi direto. Exatamente o mesmo resultado. Você ainda poderia usar outra fórmula. Você poderia usar S igual a SO. Olha só para você perceber como que é rico esse negócio. Outro jeito, S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá. Verticalizando a posição final dele. Ó, ele saiu do chão e vai voltar para o chão. Então, vamos lá. H final é igual a H inicial mais VOY vezes o tempo menos
gt ao quadrado sobre 2. Jacques, por que você colocou mais v ao y? Na subida, ele começa com a velocidade para cima, no sentido positivo. Por isso que a velocidade é positiva. Agora, vamos fazer uma legendazinha aqui. Qual que é a altura final dele? No chão. No solo. E qual que é a altura inicial dele? Ele também saiu do chão, no solo. Então, vamos lá. Qual é a altura dele no solo? A altura no solo é 0. Qual é a altura inicial dele? No solo, a altura é 0. Mais VOY, 6. Vezes o tempo. Tempo de quê? Eu estou considerando do solo ao solo. Então, ele pegou o voo inteiro. Tempo do voo. Menos 10 vezes o tempo de voo ao quadrado sobre 2. Pessoal, passa esse cara para lá. Os zeros vão desaparecer. Isso aqui vai dar 5 vezes o tempo de voo ao quadrado igual a 6 vezes o tempo de voo. Corta isso com ao quadrado, 6 dividido por 5. Tempo de voo, 1,2 segundos. 3 formas de resolver uma mesma pergunta, tá? Agora vamos lá. Letra B. Uma pergunta comum também é: calcule a altura máxima. H máxima. Quanto que vale isso aqui? De novo, qual é a equação que você vai usar? Eu estou estudando um movimento na vertical. Eu tenho que saber um mínimo de física. Na altura máxima eu sei que a velocidade é 0. Eu já descobri por um dos cálculos que o tempo só de subida é de 0,6. Em geral, vocês costumam resolver isso aqui usando a equação de Torricelli. Se você usar a Torricelli, então fica v ao quadrado igual VO ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes ΔS. Verticalizando, VY ao quadrado é igual a VOY ao quadrado menos 2 vezes G. O que é ΔS? Não é S final menos S inicial? ΔS não é ΔH? Que é H final menos H inicial. Sendo que a altura final agora vai ser a altura máxima. Então, ó, quem é a velocidade final? Eu quero essa velocidade no topo. Essa altura final é a altura máxima. E a altura inicial, de acordo com o meu desenho, no solo. Bom, então como é que ficaria isso? Velocidade no ponto mais alto, verticalmente falando, é 0. Isso é igual. Velocidade inicial, 6. Menos 6 ao quadrado. Aqui é 0 ao quadrado. Menos 2 vezes 10 vezes altura final, altura máxima, H máxima, menos a altura inicial. A altura inicial ele saiu do solo. No solo eu sempre considero a altura 0. Bom, então isso aqui ficou 0 ao quadrado é 0, 6 ao quadrado, 36, menos 20H máxima. Faz as contas, a altura máxima vai dar 1,8 metros. Pronto. Você poderia usar essa equação aqui, ó. A altura máxima é igual à altura inicial 0, mais a velocidade inicial, que é 6, vezes o tempo, só que agora você pegaria só o tempo de subida, 0,6, menos 10 vezes 0,6 ao quadrado sobre 2. Você vai encontrar exatamente o mesmo resultado, tá bom? E por último, calcule o alcance, ou seja, qual é o tanto que ele vai lá na frente. Então, letra C, alcance. Pessoal, para calcular o alcance, o que eu tenho que saber, na verdade? Que o alcance se trata do movimento horizontal, onde a velocidade é constante. Então, distância igual velocidade vezes o tempo.
Qual é a distância que ele anda na horizontal? É essa daqui, ó, o alcance. Isso é igual. Qual é a velocidade que ele tem na horizontal? VOX, que eu já calculei, ó. VOX vezes o tempo. Que tempo? Repare que no alcance está indo do chão até voltar para o chão, que pega exatamente subida com descida. Então, aqui é o tempo de voo. O alcance, então, vai dar VOX 8 vezes o tempo que ele ficou voando, 1,2 segundos. O alcance vai dar 9,6 metros. Então, aqui, pessoal, tem um exemplo bem completo. A gente vai fazer agora uma questão um pouquinho diferente, que ela é levemente mais sofisticada. Aqui um exemplo, então, para você tentar. Você vai pausar o vídeo, antes de eu resolver aqui. Um menino que tem 1 metro de altura, vai lançar uma bola de basquete a 10 metros por segundo e vai acertar uma cesta que está a 4 metros de altura. Sabendo que o cosseno e o seno do ângulo θ ali são esses números aqui, eu quero que você calcule o tempo de voo da bola. Agora você concorda que mexer com o tempo de subida igual ao tempo de descida não vai funcionar? Tem aluno que vai querer dividir esse problema em 2 partes. Tem aluno que vai querer calcular a subida e depois calcular a descida. Não faça isso, você vai complicar demais a sua vida. Estuda sempre o voo inteiro. Mas, antes de qualquer coisa, o primeiro ponto é decompor, que eu já deixei pronto para nós aqui. Então, vamos lá. A velocidade de lançamento é 10 metros por segundo. Seno de θ. Seno de θ agora é 0,8. Então, 0,8 é igual a VOY sobre hipotenusa VO, que é 10. Então, eu tenho que VOY vale 8 metros por segundo. Cosseno de θ, 0,6, igual a VOX sobre hipotenusa VO, que vale 10. VOX vai dar 6 metros por segundo. Feito isso, vamos estudar agora. Jacques, qual a equação que eu vou usar? Bom, o que eu vou estudar? Repare que eu não tenho nenhuma informação sobre a horizontal, mas eu tenho uma informação sobre, olha, altura inicial, altura final. Se a gente pensar em termos de sombra da bola, a 1 metro do chão, ele jogou a bola, ela subiu, atingiu o ponto mais alto, desceu e chegou na cesta. Então, se você quer calcular o tempo de voo, faz o seguinte, pega as posições que ele já te deu. Temos que S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza. Verticalize. Estou adotando sentido positivo para cima. Então, vamos lá. Posição final, altura final, é igual a altura inicial mais velocidade inicial y. Lembra? Eu estou verticalizando. Vezes o tempo. Que tempo? O tempo que ele vai sair daqui até aqui. Então, é o tempo total, o tempo de voo. Mais a aceleração. Bom, se o sentido positivo é para cima e a gravidade sempre aponta para baixo, então a gravidade é negativa, menos 10. Vezes o tempo de voo ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá. Altura final. Bom, ele atingiu a cesta, então a altura é 4. A inicial foi lançada a 1 metro do chão. Mais velocidade inicial VOY, 8. Vezes o tempo, não sei, não vou escrever voo aqui não, para não ficar poluindo o quadro. Menos 10 dividido por 2, 5 vezes o tempo ao quadrado. Bom, vamos lá. 4 menos 1, para lá fica 3. Então, ó, menos 5 fica 5t ao quadrado, mais 8 vai para lá, menos 8t, 4 menos 1, mais 3, isso é igual a 0. Caiu numa função de segundo grau, vai, calcula o delta aí, ué. Delta, B2 menos 4AC.
Quanto que vale o B? Menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 5, vezes o C, que é 3. Isso aqui vai dar 64 menos 60. O delta vale 4. Beleza. Então, vamos lá. O tempo vai ser menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Lembram disso? Bom, então vai ficar tempo menos B, menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 4, 2, dividido por 2 vezes o A. 2 vezes 5 é 10. Bom, eu vou ter duas respostas. Menos com menos dá mais. 8 mais 2, 10. 10 dividido por 10, 1 segundo. 8 menos 2, 6. Dividido por 10, 0,6 segundos. E agora vem a parte que interessa. Não apareceu um tempo negativo, como é o mais comum nesses tipos de questões. E aí, quando aparece tempo negativo, você nem pensa, você cancela o tempo negativo e fica com a outra. Só que agora eu encontrei dois valores, dois tempos positivos. Tempo positivo sempre existe. Lá na sua prova vai ter essas duas opções e o aluno vai ficar totalmente perdido nessa hora. Ah, não, eu errei alguma conta, deve ter alguma coisa errada aqui. E não tem nada errado. Você tem que saber fisicamente o que você está calculando. O taradinho algébrico fica decorando fórmula, mas não sabe o que está fazendo. Vamos lá. Interprete esses dois tempos aqui. O que eu estou calculando? Não é o tempo de voo, mas o tempo de voo não é o tempo que ele chega na cesta. Só que, na hora que eu fiz o cálculo, eu não considerei ele passando pela altura 4 metros. Olha isso daqui. Aqui é 4 metros, né? Só que você concorda que ali também são 4 metros? Ou seja, por que eu encontrei dois tempos? Porque a bola passou pela altura de 4 metros 2 vezes. Uma na subida e depois na hora que faz a cesta. E como eu tenho dois tempos, qual é o tempo de cada um? Ora, eu subo primeiro para descer depois. Então, aqui ele chega em 0,6 segundos. E aqui ele chega em 1 segundo. Logo, esse aqui não convém. Minha resposta tem que ser essa aqui. Então, resposta, tempo de voo, 1 segundo. Uma outra conta que poderia ser feita é, calcule a distância entre o garoto e o pé da cesta. Eu chamo de pé da cesta isso aqui. Eu quero essa distância aqui. Seria o equivalente ao alcance da bola. Eu já sei que a bola levou 1 segundo para chegar na cesta. Como a bola na horizontal anda a 6 metros por segundo, então eu já sei que esse cara está a 6 metros dessa cesta. Está entendendo como é que pode cair isso em prova? O aluno que pegar, eu vou calcular a altura máxima, depois eu vou calcular o tempo que ele gasta para subir. Na hora que você fizer isso, você vai descobrir que ele gasta 0,8 segundos para subir. E aí você vai te dar muito mais trabalho. Quando você pega o movimento completo, do jeito que eu fiz, fica muito mais fácil. Vamos tentar agora um terceiro exemplo. Olha esse exemplo agora. Um cara vai chutar uma bola ou um canhão, vai dar um tiro de uma altura de 32 metros. A bala de canhão ou a bola sai a 6 raios de 2 metros por segundo. Faz esse movimento parabólico e atinge o solo lá embaixo. Eu quero que você calcule o tempo de voo. Outra conta que poderia ser feita, calcule a distância que a bola teve, o alcance dela. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Primeira coisa, o que faz? Decompõe a velocidade. A velocidade VO é 6 raiz de 2. Bom, decompondo VOx e VOY, vai lá. Seno, o ângulo aqui é de 45 graus. Seno de 45 graus, gente, é raiz de 2 sobre 2. Isso é igual VOY, não sei, sobre a hipotenusa VO. VO, 6 raiz de 2. Faz as contas. VOY vai dar 6 metros por segundo.
Não vou calcular VOX, que não vai interessar para a gente um movimento horizontal. Porque no fim das contas, o que interessa para nós? A bola vai fazer esse movimento agora, verticalmente falando. Vai subir um tantinho e descer um tantão. Outra coisa. Lembra que a gente tem que estipular o sentido positivo? Meu sentido positivo é para cima. Feito isso, onde é a altura zero, se o sentido positivo aponta para cima, então o sentido crescente da trajetória é aqui. Aqui é a altura zero, aqui é a altura 32. Então vamos lá. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Vamos lá. Posição final. Verticalizando. H igual a HO mais VOY vezes o tempo de voo, menos 10 vezes o tempo de voo ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá. Altura final. Olha só, ele começa a 32 metros de altura e vai para o chão. Esquece o movimento parabólico, estuda a sombra. Ele saiu daqui e veio para cá. Então, a altura final é 0. Altura inicial, 32. Mais, olha só, o VOY está apontando para cima. Apontando no sentido positivo, então é mais mesmo. VOY, 6, vezes o tempo de voo, menos 5, vezes o tempo de voo ao quadrado. Bom, vamos passar isso para lá. Isso vai dar 5t ao quadrado, menos 6t, menos 32 igual a 0. Bom, vamos lá. Delta. B2 menos 4AC. B, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes, aqui tem que ter um cuidado, o A vale 5, vezes o C, menos 32. Tem gente que tem mania de colocar os números sem colocar, às vezes, o parênteses. Às vezes é saudável colocar o parênteses para você não comer sinais negativos aqui. Então, essa conta vai dar 36, menos com menos é mais, 4 vezes 5, 20. 640. Essa conta dá 676. Beleza. Bom, vamos lá. Tempo. Tempo vai ser menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Então, isso vai ficar menos B, menos 6, o B vale menos 6, tá vendo? Mais ou menos, raiz quadrada de 676 é 26. Dividido por 2 vezes o A. O A vale 5. 2 vezes 5. Então, ficou essa conta. Vamos dar 2 valores. Menos com menos, mais. 26 mais 6, 32. 32 dividido por 10, 3,2 segundos. O outro número seria 6 menos 26 é menos 20. Menos 20 dividido por 10, menos 2 segundos. Acontece, tempo negativo não nos interessa, esse sai fora. Então, resposta, tempo de voo, 3,2 segundos. Você tem que saber os 3 modelos que eu passei de questão para você. Dominando esses 3 modelos, cara, você resolve qualquer questão, tá bom? Pessoal, para encerrar o assunto, eu quero mencionar 3 coisas agora. Primeira coisa, se você lançar um objeto obliquamente, se você lançar todo mundo com a mesma velocidade, então imagina que eu saio correndo e chuto uma bola a 10 metros por segundo. Todos os chutes a 10 metros por segundo, ou seja, mesma velocidade de lançamento. A única coisa que eu vou mudar vão ser os ângulos. Eu quero que você guarde 2 coisas de cara. A bola tem um maior alcance quando o ângulo for de 45 graus.
Quando você faz as contas lá naquelas equações, você descobre isso. Não vou deduzir isso aqui para vocês. Decora mesmo. Na prática, a maioria sabe disso. Aliás, esse é o maior desafio de um atleta. Quando vai lançar alguma coisa em Olimpíadas, salto em distância, o cara tem que conseguir um ângulo de 45 graus. Muito treino para ele conseguir chegar nesse grau de precisão para aproveitar o máximo do impulso dele. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que quando você estiver lançando com velocidades iguais, os ângulos sendo diferentes, porém, se eles forem complementares, o alcance que eles vão ter vai ser exatamente o mesmo. Olha aqui o desenho. Eu chutei uma bola com um ângulo de 75 graus. Foi lá em cima, chegou aqui no chão. Se eu chutar a mesma bola com a mesma velocidade, porém com um ângulo de 15 graus, o alcance vai ser exatamente o mesmo. 75 mais 15, 90. Ângulos complementares têm o mesmo alcance. Ângulo de 45 graus, o alcance é o máximo. Bom, outra coisa que eu queria mostrar é o seguinte. Se a trajetória for parabólica, outra coisa que eu quero mostrar é que quando a trajetória for uma parábola completa, o que eu chamo de parábola completa? É aquela parábola que é toda simétrica. O tanto que ele sobe é igual ao tanto que ele desce. O alcance, ele pode ser calculado por essa equação aqui, ó. Velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2θ dividido por g. Essa é a equação do alcance. Você não tem que decompor, não tem que fazer nada. Só decorar se você quiser. Honestamente, eu não lembro dessa equação de cor, tá? Só uma coisa, você só pode usar essa equação para calcular o alcance se o desenho lá da questão for uma parábola completa. A gente fez 3 exemplos. Os 2 últimos exemplos, a parábola subia muito, descia pouco, lá do basquete. E na outra, descia muito. Não posso usar essa equação. Se você colocar o ângulo de 45 graus aqui, ó, seno de 2 vezes 45 dá seno de 90 graus. Seno de 90 graus vale 1. Isso aqui desaparece. Então, quando eu tiver um ângulo de 45 graus, o alcance vai ter o seu valor máximo. E agora, vamos chamar de a cereja do bolo. Eu dei muita ênfase no aspecto matemático, só que, pessoal, tem que saber um negócio de nível teórico. Olha esse desenho que está aqui. Você saberia me dizer quem tem maior tempo de voo, ou melhor, coloca em sequência para mim aqui. Quem ficou mais tempo voando, quem ficou menos tempo voando. É a mesma bola, lançada com a mesma velocidade. Eu alterei os ângulos. Como que fica o tempo de voo em cada caso? Esse tipo de questão, quando cai em prova, nossa, o índice de acerto é baixíssimo, o pessoal se perde. Nossa, como é que eu vou calcular? Ele não me dá número, não dá nada. E aí, pessoal, agora que vai fazer sentido a aula de lançamento horizontal. Vem cá, se eu tivesse feito isso aqui, ó. Três bolas serão lançadas do alto de um prédio, no ponto mais alto, no meio do caminho e no ponto mais baixo. Lanço cada uma com uma velocidade qualquer. Por exemplo, essa aí com uma velocidade bem pequenininha, para ela cair aqui perto. Aqui com uma velocidade um pouco maior, vai um pouco mais longe. E essa eu lanço com uma velocidade gigante, ela vai lá longe. Podia mudar também as velocidades. Eu posso mandar essa com altíssima velocidade para ela ir lá longe. Tanto faz. A pergunta que eu te faria aqui, qual dessas três bolas ficou mais tempo caindo? Lembra que eu estou nem aí para a velocidade horizontal? O que importa para calcular o tempo de queda é apenas a altura e a gravidade. Como a gravidade é igual para todo mundo, você concorda que essa bola gasta mais tempo para cair pelo simples fato dela ter caído de uma altura maior? Então esse gasta mais tempo que esse, que gasta mais tempo que esse. Jacques, mas aqui não é a mesma coisa. Ah, não é não? Você concorda que isso aqui é uma parábola completa? Você concorda que o tempo de subida é igual ao tempo de descida? Então, nesse caso aqui, pessoal,
Quer saber quem tem maior tempo de voo? Basta olhar a altura. Então, nesse desenho aqui, ó, a altura de 75 graus é maior que a altura de 45 graus, que é maior que a altura do de 15 graus. Eu tenho isso no desenho. Feito isso, não tem que pensar. Quem tiver maior altura, gasta mais tempo. Então, o tempo de voo do 75 é maior que o tempo de 45, que é maior que o tempo de 15. Resolver isso aqui era o principal para mim de toda essa aula de lançamento oblíquo.